Salmo de número 32, todo o salmo diz o seguinte: meus irmãos, meus amigos, a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Até aqui, até o versículo 11, todo o Salmo 32, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, todo o processo de santificação, ele é iniciado, ele é originado, vamos assim dizer, com uma postura correta que nós temos em relação aos nossos pecados, em relação às nossas transgressões. Que essa verdade jamais ela venha a ser esquecida em relação às nossas vidas. Repito, todo o processo de santificação, que é aquele processo no qual nós nos desvencilhamos do velho homem e nós nos amoldamos cada vez mais à imagem de Cristo em nós, ele sempre é iniciado com uma postura correta que nós devemos ter em relação ao pecado. Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, nos voltar mais para Deus, nos voltar mais para o Senhor, sem que aquilo que impede a nossa comunhão com Deus venha a ser tratado, venha a ser trabalhado. Nós não podemos fazer isso. É justamente neste ponto, é justamente nessa situação que muitos acabam se equivocando, que muitos acabam errando e acabam não desenvolvendo a santificação tão requerida por Deus, de acordo com o ensinamento na sua santa e bendita palavra. Muitos querem se voltar para o Senhor, muitos querem se consagrar a Deus, mas não têm a mesma disposição de tratar determinados pecados, determinados costumes, determinadas atitudes que ferem frontalmente o ensinamento bíblico, a verdade revelada pelo Senhor. Por isso, repito, não tem como nós desenvolvermos o processo de santificação na nossa vida sem que a gente trate corretamente o pecado, o nosso pecado pessoal, o nosso pecado individual. Nesse texto que nós lemos, o Salmo de número 32, todo o Salmo 32, Davi, ele segue o caminho correto. Que caminho correto? Onde nós devemos prosseguir para que assim a gente possa ter, de fato, uma vida santificada, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus.
Aqui, nesse Salmo de número 32, no seu sentido geral, vamos assim dizer, Davi, ele está afirmando, Davi, ele está testemunhando a alegria, a satisfação que ele estava experimentando pelo fato de ter sido perdoado por Deus, pelo fato de ter sido perdoado pelo Senhor. Já fazia algum tempo que Davi havia caído, aproximadamente uns 6, 8 meses. O homem, segundo o coração de Deus, acabou abrindo as portas do seu coração para o pecado e, conforme nós vemos, acabou caindo no pecado do adultério, acabou caindo no pecado do assassinato, acabou caindo no pecado da mentira. Então, Davi ele esteve envolto a toda essa situação triste e ele passou algum período, ou pelo menos um período, sem que se achegasse a Deus, confessando os seus pecados, confessando as suas transgressões, se restaurando, vamos assim dizer, espiritualmente falando. Então, foi um sofrimento, foi um momento, melhor dizendo, de sofrimento, foi um período de abatimento espiritual pelo qual Davi passou, até que foi confrontado pelo profeta Natã, se arrependeu das suas transgressões, experimentou do perdão de Deus e voltou, ato contínuo, à sua comunhão, ou seja, a comunhão com o Senhor. Conforme nós falamos, meus irmãos, conforme nós falamos, meus amigos, esse Salmo de número 32 é um dos salmos chamados salmos penitenciais. Salmo penitencial. Por quê? Porque ele mostra a dor causada pelo pecado no homem de Deus. Aqui nesse texto, ele mostra esse homem de Deus, esse mesmo homem de Deus, Davi, clamando pelo perdão, clamando pelo cancelamento das suas dívidas. Então, ele se quebranta, vamos assim dizer, diante de Deus, diante do Senhor. E aqui nós encontramos o primeiro passo, aqui nós encontramos o primeiro estágio no processo de santificação. E que estágio é? O estágio do arrependimento, conforme Davi ele expressa e descreve nesse texto. O arrependimento, meus irmãos, o arrependimento, meus amigos, ele é fundamental no processo de mortificação do velho homem. O arrependimento, ele é fundamental no processo da vivificação da pessoa de Cristo em nossas vidas. Então, não há santificação sem que, contudo, primeiramente, nós passemos pelo estágio do arrependimento. Então, nessa noite de hoje, com a graça de Deus, nós vamos considerar nós vamos considerar duas, nós vamos considerar três verdades sobre o perdão de Deus que vem através do arrependimento. O tema da nossa mensagem, o tema da nossa meditação na noite de hoje é a alegria do perdão de Deus. A alegria do perdão de Deus. E conforme nós acabamos de dizer, conforme nós acabamos de falar, eu queria que nós víssemos pelo menos essas três verdades diretamente relacionadas ao perdão que Deus nos dá, por onde vem ou como consequência do nosso arrependimento. São os 3 P's, vamos assim dizer, do arrependimento que gera o perdão de Deus em relação às nossas vidas. Então, vamos começar a trabalhar aqui esse texto, vamos começar a abordar essas 3 verdades que o texto aqui ele nos ensina em relação ao perdão que vem como fruto do nosso arrependimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, vejamos o primeiro P, a possibilidade do perdão. Em primeiro lugar, a primeira verdade, o primeiro P, a possibilidade do perdão. Acompanhe conosco a leitura dos versos 1 e também o versículo número 2, Salmo 32, versículo 1 e também o versículo de número 2. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui nesses versos, verso 1, verso 2,
Davi, meus irmãos, Davi, meus amigos, ele expressa não só a sua alegria, mas Davi, ele expressa também o alívio de ter sido perdoado por Deus, ter sido perdoado pelo Senhor. A gente vê a alegria, a gente vê a satisfação, a gente vê o alívio que Davi sente, repito, pelo fato de ter sido e sido perdoado por Deus. É por isso que ele inicia tanto o versículo 1 como o versículo 2 com a expressão bem-aventurado, que significa feliz. Na verdade, significa mais que feliz. Então, esse era o sentimento que inundava o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Afinal de contas, o fardo do pecado havia sido tirado das suas costas. O fardo do pecado havia sido tirado das suas costas. É interessante porque quando a gente vê esse relato aqui de Davi, e quando a gente considera especificamente esses 2 primeiros versículos, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, a atenção, a compreensão exata que Davi, ele possuía do pecado que lhe havia subjugado e que Deus lhe havia perdoado. Davi aqui, nesse trecho, ele mostra que o perdão, ele é possível quando nós temos a devida noção, o devido entendimento das nossas transgressões. Quando nós analisamos tanto o versículo 1 como também o versículo 2, a gente vai observar pelo menos 1, 2, 3, 4 palavras que Davi usa para descrever o pecado que se fazia realidade em sua vida antes dele ter sido perdoado por Deus, antes dele ter se arrependido dos mesmos. Vejamos essa visão, vejamos essa compreensão pormenorizada, detalhada, clara que Davi ele tinha em relação aos pecados que se faziam presentes na sua vida, repito, antes de ter se arrependido dos mesmos, antes de ter recebido o perdão do Senhor. No versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade ou cuja iniquidade é perdoada. A palavra aqui, iniquidade, literalmente falando, meus irmãos, meus amigos, significa desobediência, significa transgressão. Era uma palavra que era utilizada quando você ultrapassava um limite, vamos assim dizer. Então, Davi, ele se via nessa situação, alguém que havia ultrapassado os limites que Deus havia determinado para ele, de acordo com o ensinamento da sua palavra. Então, Davi vê-se como uma pessoa iníqua justamente por esse fato. Ele ultrapassou a linha que Deus havia determinado para ele. É a primeira palavra que expressa aqui o entendimento que Davi tinha em relação ao seu pecado. Mas não só isso. Ainda no versículo 1, ele fala: cujo pecado é coberto. Essa palavra aqui, pecado, que Davi usa no finalzinho do versículo 1, significa, meus irmãos, meus amigos, literalmente falando, errar o alvo. Literalmente falando, significa errar o alvo. Diz respeito ao pecado como uma distorção da vontade de Deus em relação à nossa vida. Foi justamente isso que aconteceu com Davi. Ele distorceu a vontade de Deus em relação à sua vida. Quando ele adulterou, quando ele assassinou, quando ele mentiu, quando ele usou indevidamente seu cargo. Então, ele tinha isso de maneira muito clara na sua vida. Então, ele fala da iniquidade, ele fala do pecado, mas não só isso, ele desce a outros detalhes. Olha só, o versículo 2, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Apesar de ser a mesma palavra, na tradução em português, não é a mesma palavra no original hebraico. Aqui, essa palavra iniquidade que nós observamos no versículo 2, literalmente falando, significa culpa. Traz a ideia de algo deformado, de algo torto. Então, aponta para o pecado que faz com que a gente se desvie do propósito de Deus em relação
a nossa vida. É um significado específico. E por fim, no final do versículo 2, Davi ele segue e diz: não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A palavra dolo aqui significa engano. A palavra dolo aqui significa hipocrisia. Descreve o pecado como algo enganoso, uma fraude, literalmente falando. Então, meus irmãos, meus amigos, perceba a visão detalhada que Davi ele tinha em relação ao seu pecado. A concepção, o entendimento, a visão que ele tinha da situação na qual ele se encontrava antes de receber o perdão de Deus, antes de se arrepender justamente desses pecados. Veja, Davi aqui, ele não procura suavizar a sua situação anterior, não. Davi aqui, ele não procura se justificar da sua condição anterior, não, também não. Veja, Davi também, ele não procura terceirizar as suas atitudes iníquas perante o Senhor, também não. Ele não relativiza o pecado que havia cometido, não. Ele mostra o que é o pecado, não. Ele mostra aquilo que o pecado faz em relação às nossas vidas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Davi ele vai além. E ele mostra que, por mais vil que seja a nossa situação, por mais ruim que seja a nossa condição e que o pecado produz na nossa vida, há sempre a possibilidade do perdão de Deus, do perdão divino em nosso viver, como Davi havia experimentado na sua própria vida, como ele havia experimentado na sua própria realidade. É por isso que ele diz, quando ele fala, voltando para o versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A palavra perdoar aqui significa levar para longe, significa levar para longe da face, aqui no caso, para longe da face de Deus. E Davi ele diz, cujo pecado é coberto. Aqui essa palavra coberto significa escondido, significa cancelado. E ele segue, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou seja, que a nossa iniquidade não é levada em conta diante de Deus, diante do Senhor. Ela é perdoada e ela é perdoada completamente. E por fim ele complementa, em cujo espírito não há dolo, ou seja, que o dolo, que o engano não nos aprisiona. Por quê? Porque Deus nos perdoa e nos perdoa de tudo isso. Então, meus irmãos, meus amigos, a grande verdade que a gente pode aprender a partir de todos esses relatos que Davi aqui nos faz, tanto no versículo 1, tanto também no versículo 2, é que o perdão de Deus, ele é o único remédio para o nosso pecado. O perdão de Deus, ele é o único remédio para o nosso pecado. Não há, meu irmão, não há, meu amigo, iniquidade para a qual o perdão de Deus ela não venha a ser suficiente. Não há essa condição. A grande questão é não vermos apenas a malignidade do nosso pecado, mas de nós também percebermos a bondade, a misericórdia, a compaixão e a capacidade ímpar que Deus ele tem de nos perdoar. É um perdão completo, é um perdão definitivo, é um perdão sem defeito. E era assim que Davi ele enxergava e por isso ele se volta para Deus. Apesar de toda aquela situação que ele vivenciava, apesar de tudo aquilo que ele havia cometido diante do Senhor, apesar da sua condição terrível perante Deus, ele não fica preso, ele não fica atolado naquela situação, mas ele vai para aquela pessoa, a única pessoa, o único ser que poderia reverter todo aquele quadro perdoando o que de fato aconteceu. Ou seja, ele se voltou e se voltou para Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não desconsideremos o pecado da nossa vida. A gente falha, a gente peca, a gente faz coisas, fala coisas, pensa coisas, sente coisas que vão frontalmente de encontro
o propósito de Deus. Às vezes a gente ultrapassa as linhas determinadas pelo Senhor. Às vezes a gente age de maneira fraudulenta em relação ao nosso Deus. Às vezes a gente se desvia da vontade, do propósito de Deus em relação às nossas vidas. Precisamos ter consciência desse fato? Sim, mas ato contínuo, nós devemos perceber que apesar de tudo isso, Deus, por causa da sua bondade, Ele tem a capacidade e o poder de nos perdoar de todo o pecado e de toda a iniquidade. É nesse ponto que inicia o processo da nossa santificação. Nós não somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos ao longo dessa vida, falharemos e falharemos muito, seja em relação a Deus, seja em relação ao nosso próximo. Devemos ter consciência dessas coisas, mas não pararmos por aqui, não nos voltarmos para Deus, porque Ele é capaz, Ele é poderoso para nos perdoar. Há sempre, meus irmãos, há sempre, meus amigos, a possibilidade do perdão e do perdão em relação às nossas vidas. Não importa o que nós fizemos, não importa o que nós deixamos de fazer, mas a possibilidade do perdão, ela é uma realidade em nossas vidas, assim como foi na vida de Davi. Então, a primeira verdade relacionada ao perdão, o primeiro P, relacionado ao perdão, a possibilidade do perdão. Contudo, eu queria trabalhar um segundo P, uma segunda verdade relacionada ao perdão. Se no primeiro momento nós vimos a possibilidade do perdão, nesse segundo instante eu queria que nós víssemos os passos para o perdão. Os passos para o perdão. Vejam aí, versículos 3, versículos 4 e também o versículo de número 5, 3, 4, 5. Diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, meus amigos, aqui nesses 3 versos, Davi nos dá pelo menos 2 passos que nós devemos dar para que assim a gente possa experimentar o perdão na nossa vida. Algo que é possível se tornará uma verdade, uma realidade na nossa vida a partir do instante em que nós dermos esses 2 passos. E quais são esses 2 passos? Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir. Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É o que Davi fala. Ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E ele complementa, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que enquanto não se voltou para Deus, Davi, ele experimentou o peso da mão de Deus, quer seja sobre o seu corpo, quer seja sobre a sua alma, sobre o seu espírito. A carne, a alma de Davi ficaram enfermos, e ele sentiu na sua pele, ele sentiu no seu interior. E o que era tudo isso, meus irmãos? E o que era tudo isso, meus amigos? Era a voz de Deus, sob forma de disciplina, chamando Davi ao arrependimento. Enquanto ele, Davi, se manteve resistente a essa voz de Deus que lhe falava, ele sofreu
na sua carne, ele sofreu na sua alma as consequências do seu pecado. Então, o primeiro passo para que a gente possa receber o perdão de Deus via arrependimento é que nós precisamos ouvir a voz de Deus, nos chamando para tal, nos chamando para tal, nos chamando para tal. Mas não só devemos ouvir, nós devemos, ato contínuo, confessar perante Deus os nossos pecados, as nossas transgressões. Foi por isso que no versículo 5, Davi disse: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei o Senhor as minhas transgressões. Então, após um período resistindo à voz de Deus, cerca de 6, 8 meses, Davi, enfim, ele fez uso da confissão. Aqui ele coloca a sua boca no pó. Aqui ele clama pelo perdão de Deus, e a gente vê o detalhe desse pedido de perdão que Davi faz a Deus lá no Salmo 51, que é o salmo que é escrito paralelamente a esse Salmo 32. Dizem alguns comentaristas bíblicos que ambos os Salmos 32 e 51, eles foram escritos na mesma circunstância da vida de Davi. Então, aqui no Salmo 32, você vê a postura da confissão que Davi tem em relação a Deus. E no Salmo 51, você vai ver detalhes dessa confissão que Davi ele faz a Deus. E é nesse ponto, meus irmãos, meus amigos, que enfim Davi, ele experimenta o perdão de Deus, o perdão do Senhor em relação à sua vida. E isso, meus irmãos, e isso, meus amigos, lança a luz acerca de uma verdade que jamais nós devemos esquecer. Que verdade é? Há um caminho, meus irmãos, há um caminho, meus amigos, que Deus estabelece para que nós possamos experimentar do seu perdão. Há um caminho que Deus estabelece para que nós possamos experimentar do seu perdão. Ele vai falando a nossa consciência, que conforme João Calvino falava, é o tribunal que a gente tem dentro das nossas cabeças. Deus, ele usa a sua palavra para nos confrontar quando nós estamos em pecado. Ele vai nos falar através de algumas circunstâncias contrárias que muitas vezes vão se dar em relação à nossa vida. Ele vai até levantar pessoas, irmãos nossos, para poder nos falar a consciência. E ele não vai descansar, meu irmão, minha irmã, enquanto nós não nos prostrarmos diante da voz do Senhor e fazermos aquilo que Ele quer, ou seja, confessar os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos sensíveis, sim, sejamos sensíveis à voz de Deus, que nos chama para que a gente possa experimentar do seu perdão, do cancelamento dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para que Ele possa apagar definitivamente as nossas transgressões. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma tendência muito forte, na verdade, nós temos uma tendência incrível de nos fazer surdos, de nos fazer cegos diante daquilo que Deus coloca na nossa vida, nos chamando ao arrependimento. E a gente dá volta, a gente parece o povo de Israel dando voltas pelo deserto, lá no Êxodo. A gente passa às vezes 40 anos dando voltas na terra prometida e a gente não entra na terra da promessa, a gente não experimenta o perdão, por quê? Resistimos à voz de Deus no nosso coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não fujamos, sejamos sinceros com o nosso Deus, sejamos verdadeiros com o nosso Deus. Nós temos uma capacidade de até enganar as pessoas, mas nós não enganamos aquele que sabe o que se passa no nosso coração, aquele que sonda as nossas mentes, aquele que antes mesmo de nós falarmos qualquer palavra, ele já sabe. Então, não adianta nós fazermos como Jonas, que tentou fugir da presença de Deus. Ninguém foge da presença de Deus.
O mesmo salmista Davi nos fala isso, lá no Salmo de número 139. Então, se ele tinha essa experiência, se ele tinha essa consciência, que a gente não possa fazer contrário a essa perspectiva que ele nos dá através da sua palavra. Então, quais são os 2 passos que eu, você, todos nós devemos dar para que nós possamos receber o perdão de Deus via arrependimento? Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos confessar os nossos pecados. É o segundo P do perdão, ou seja, passos para o perdão. Então, já vimos o primeiro P, a possibilidade do perdão. Já vimos o segundo P, os passos do perdão. Agora, eu queria que nós víssemos, encerrando a nossa mensagem, o terceiro P, privilégios do perdão. O terceiro P, privilégios do perdão. A gente vai encontrar isso entre os versículos 6 até o versículo 11 aqui do Salmo 32. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nesse trecho, meus amigos, Davi, ele vai listar uma série de benefícios, uma série de bênçãos, uma série de privilégios que experimenta aquela pessoa que experimenta o perdão de Deus. São bênçãos, meus amigos, são bênçãos, meus irmãos, que o mesmo Davi pessoalmente desfrutou quando ele se achegou para Deus, quando ele experimentou o perdão do Senhor. E diante disso você pode se perguntar, e diante disso você pode se indagar, mas quais são então esses privilégios? Vejamos, o primeiro deles, o privilégio da proteção. O privilégio da proteção. Vejam aí, versículo 6, todo o verso, a parte inicial do versículo 7. Salmo 32, versículo 6 e a parte inicial do versículo 7. Diz o seguinte, sendo assim, veja, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Olha só, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Não vai atingir esse homem piedoso que faz súplicas a Deus. Versículo 7, olha só como ele diz: tu és o meu esconderijo. E ele complementa em relação a Deus: tu me preservas da tribulação. Aqui, meus irmãos, Davi, ele fala quão inabalável é a vida daquela pessoa que é perdoada. Parece que o mundo vira de cabeça para baixo, muda completamente. Mas essa pessoa que desfruta do perdão de Deus, essa pessoa que desfruta da paz do Senhor, Deus não deixa que nenhuma dessas coisas venham a afetar. Por quê? Deus, ele protege a pessoa que é perdoada. Mas não só isso, Deus preserva, tanto P, né? Deus preserva aquela pessoa que é perdoada. Olha só, o complemento do versículo 7. O complemento do versículo 7, ele diz, em relação a Deus: e me cercas, veja, de alegres cantos de livramento. É interessante que é uma situação oposta, né? Porque o pecado, ele nos coloca na mira de receber a ira divina sobre as nossas vidas. Mas quando nós somos perdoados, quando Deus cancela as nossas iniquidades, então a situação ela se reverte, ela muda da água para o vinho, como a gente fala na linguagem popular. Então é totalmente oposto àquilo que a gente viu e que o próprio Davi testemunhou, tanto no versículo 3 como também no versículo 4, o peso da mão de Deus sobre a sua carne, o peso da mão de Deus sobre a sua alma. Então tudo isso havia mudado. Por quê? Deus agora estava preservando a sua vida. Não só o protegia, mas Deus também o preservava. Mas não só isso, ele mantinha comunhão com Deus. O terceiro privilégio, comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Olha só, o versículo 8. Olha só o versículo 8. Deita aqui, parece que não vai sair. Deus vai instruir Davi, entendeu?
e vai ensinar Davi num caminho que ele deve seguir. Pronto, agora saiu, um trava-língua. E sob as minhas vistas, veja, te darei conselho. Sob as vistas do Senhor. O que é que isso indica, meus irmãos? Comunhão. O que é que isso indica? Proximidade. Antes era o contrário, Davi estava separado, a sua comunhão com Deus havia afetado, agora não. Ele havia reatado os seus laços espirituais com o Senhor. O perdão produz esse benefício nas nossas vidas. Eu sempre gosto de dizer que a única coisa que tem a capacidade de nos separar de Deus são os nossos pecados. Quando a gente vê lá o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 8 que nada nos separa do amor de Deus, ele não coloca lá o pecado, porque o pecado tem essa capacidade. Ele tem esse poder de nos separar, Mas quando o perdão vem, quando ele é experimentado, então Deus vai nos instruir no seu caminho, Deus vai nos ensinar no seu caminho, e Ele vai nos aconselhar sobre suas vistas. Pronto, agora saiu. Então, é a comunhão que Deus ele concede a cada um de nós. Então, Ele nos protege, então Ele nos preserva, então Ele mantém comunhão conosco. Por fim, Ele nos proporciona prazer, alegria, regozijo, prazer. Olha só, o versículo 11, olha só. Davi fechando o salmo, ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Ele agora podia falar isso, porque o seu coração, enfim, estava reto no caminho do Senhor. Havia sido perdoado o seu pecado, havia sido cancelada a sua iniquidade. Ele agora poderia se alegrar, como de fato ele se alegrava em Deus. O peso da mão de Deus não se fazia mais presente no seu corpo, não mais se fazia presente na sua alma. Havia um regozijo, uma alegria, uma satisfação, um prazer intensos no coração de Davi. Cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, a verdadeira alegria, ela só é vivida, a verdadeira alegria, ela só é experimentada quando nós estamos bem com Deus. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, elas só são experimentadas quando nós estamos bem com Deus. Não é verdade? Todos nós que somos cristãos, nós temos experiência disso. Quando a gente está indo de encontro à palavra de Deus, nossa consciência nos acusa, nosso coração se entristece, nosso vigor espiritual ele acaba sendo arrefecido, a gente vai notando todos esses sintomas negativos em nossas vidas, mas quando o perdão vem, tudo isso passa, a gente chega diante de Deus consciente de que Deus ele está a nos aceitar. Então, se não for assim, via perdão, se não for assim, via confissão, só vão restar para nós tristeza, desesperança, medo, incerteza e outras coisas negativas. Então, a grande verdade que a gente aprende a partir de tudo isso aqui, meus irmãos, a partir de tudo isso aqui, meus amigos, é que Deus, veja, não esqueça disso, Deus, ele reserva bênçãos para aqueles que se livram do pecado. Deus, ele reserva bênçãos para aqueles que se livram do pecado. Não dá, meus irmãos, não dá, minhas irmãs, para viver a satisfação de Cristo com pecados escondidos. Não dá para viver a satisfação de Cristo com pecados escondidos no nosso coração. Não. Sempre haverá um freio de mão puxado na nossa vida em relação a Deus. Contudo, por outro lado, o perdão nos libera para vivermos a vida plena que Cristo preparou para o seu povo. Uma vida de proteção, uma vida de cuidado, uma vida de comunhão, uma vida de satisfação. Essa é a vida abundante que Cristo prometeu a cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos privados dessa vida porque o pecado se interpõe
entre nós e Deus. E aí ele vai nos afetando gradativamente, progressivamente, e vai trazendo prejuízos espirituais para a nossa alma. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, desfrutemos da vida plena que Cristo conquistou para nós através do seu sacrifício. Desfrutemos da vida plena que Cristo conquistou para nós através do seu sacrifício. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, ele recebeu toda a ira de Deus para nos livrar do domínio do pecado. Cristo, ele recebeu toda a ira de Deus para nos livrar do domínio do pecado. E se ele se fez pecador por nós e se colocou em nosso lugar, sofrendo tudo aquilo ali, é para que a gente possa desfrutar dessa condição bendita de perdoados e perdoados do Senhor. É uma condição de bem-aventurança, onde a gente desfruta dos privilégios que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Não se prive, meu irmão, não se prive, minha irmã, desses privilégios. Não permita que o pecado afete a sua comunhão com Deus. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Faça como Davi, faça como homem, segundo o coração de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, hoje, o que foi que nós vimos? Hoje nós vimos o perdão de Deus em Cristo a partir da experiência de Davi, conforme nós temos aqui registrado no Salmo de número 32. E a gente viu, vamos assim dizer, 3 P's relacionados ao perdão de Deus. Será que a gente pode trazer à nossa mente esses 3 P's, sem ter olhado, vamos assim dizer, os nossos apontamentos? O primeiro P, a possibilidade do perdão. O segundo P, os passos para o perdão. O terceiro P, os privilégios do perdão. Mas antes de nós encerrarmos a nossa palavra na noite de hoje, eu não queria concluir essa mensagem sem que deixasse de falar para aquelas pessoas que porventura estão ou estejam entre nós, que porventura esteja a ouvir essa transmissão ou que vão ouvir essa transmissão, que ainda não experimenta, que ainda não experimenta dessa realidade de vida que nós estamos falando. Que realidade de vida? De alguém que é perdoado, de alguém que, através da confissão de pecados, se volta para Deus. Meu amigo, minha amiga, aqui estão as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo para a sua vida. Aqui estão as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo para a sua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, Cristo hoje te chama ao arrependimento. Para quê? Para que você possa experimentar do seu perdão, do perdão do Senhor. E o que é que você deve fazer para que esta bendita realidade se torne uma verdade na sua vida? Se volte para Ele, se volte para Cristo, se volte para o Cristo que é rico, Ele é riquíssimo em nos perdoar. E grave essa última frase que nós queríamos deixar aqui para vocês. A porta do perdão de Deus sempre estará aberta quando você usar a chave da confissão de pecados. A porta do perdão de Deus sempre estará aberta para você quando você usar a chave da confissão de pecados para poder abri-la. E na medida que você a abrir, você vai experimentar desse perdão, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus e você vai viver para a glória do nosso Deus. Se porventura há dúvidas no seu coração, se porventura há dúvidas na sua mente sobre todo esse processo, nos procure no final do culto, para que a gente possa conversar de maneira mais detalhada, para que a gente possa conversar de maneira mais aberta
e você não possa terminar esse dia de hoje sem que você desfrute do bendito perdão de Deus na tua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que esse Deus nos abençoe, que esse Deus nos abençoe, e que cada vez mais, ao longo da nossa vida, seja para evoluirmos na nossa santificação, seja para experimentarmos a salvação, que esse bendito perdão seja uma realidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.